Eu tive Isso. câncer antes e depois, e durante a gravidez. Então foram 2 etapas. Ah, tá. Eu já tinha câncer antes, aí depois eu engravidei e tive outro. Mas você ficou curada do primeiro, Lu? Câncer a gente não fala de Não. cura. De cura, fala de... Ele foi Remissão. removido. Nem Remissão. remissão, não deu tempo. Tudo no mesmo ano. Mas o teu primeiro câncer era na mama, Eu né? passei Covid, eu passei câncer, gravidez e hipotireoidismo, tudo junto. Tô Que aqui. loucura, né? Nossa, a mulher Mas Mas o o- ruim o não teu- quebra fácil. O teu câncer de mama era uma metástase do outro câncer ou não? Sim, sim. O que acontece? Eu costumava lembrar de fazer um exame de toque em outubro rosa, quando eu via as propagandas. Só que Olha num que belo legal. dia, Tá. num gesto automático, eu estava passando creme no corpo. Só que isso era em março, né? Não era outubro. Então, assim, eu só ia me lembrar de fazer isso em outubro. Em março eu estava passando creme e eu senti algo muito grande na minha mama esquerda. Era grande. E aquilo não deu para ignorar. Por mais automático, por mais que eu tivesse ali, assim, né, com a mente longe, a hora que eu toquei, parece que a alma voltou, assim. E eu parei. Aí eu falei, o que que é isso? Aí você começa a entrar em negação, porque no meu caso eu não Sim, tinha perfeitamente. condição financeira, psicológica de ter um câncer. Esse evento não estava assim. Não podia se dar o Na luxo minha de ter um agenda. câncer. Não estava na agenda. Não tava estava, de ninguém, não né? poderia adoecer. E estávamos na pandemia, eu já não tinha uma boa perspectiva de melhora, né, da minha situação geral e da câncer. Então eu comecei a entrar no momento de negação, né? Porque eu comecei a falar, não, câncer geralmente é hereditário, não tem caso na família que eu saiba. Sou nova, tenho 35 anos, não deve ser câncer. Mas eu fui mesmo assim atrás, né? De saber, e aí no postinho me mandaram pra. Eu tentei procurar ginecologista e eles falaram, então, ela tá afastada por Covid. Aí eu falei, aí eles falaram, então você vai passar com a enfermeira. Aí eu fiquei pensando, se eu tiver com câncer, o que a enfermeira vai fazer? Aí depois cancelaram com a enfermeira, ela tá afastada por Covid. E aí bateu o desespero, que eu vi que eu não teria ninguém para me atender. Tá. E a gente sabe que o câncer é para ontem, né? Pronto, é isso. Porque Então eu gastei as minhas economias pagando, pessoas, amigos, familiares foram gastando o que tinha para fazer tudo particular. Tá. E aí eu tive uma surpresa, assim. Eu primeiro removi o tumor, só o tumor, não a mama inteira, no meu caso. Sim. E aí descobri que 2/3 do tumor era benigno. E só tá. um terço era maligno. Dei Sim. sorte. Perfeito. Né? E aí essa massa que deu o volume que me fez Perfeito, pegar é. logo, né? Antes de Sim, perfeito. criar as metástase, metástases. E aí foi um momento de luto que eu vivi, né? De sintomas depressivos, e por isso eu recebi um tratamento proposto do psiquiatra que deu muito errado, no meu caso. Eu tive uma piora e eu não consegui seguir com o tratamento naquele momento. Então, depois da cirurgia, eu não tinha condição psicológica, emocional, de saúde mental, de pegar a van da prefeitura de madrugada, Tá. ir até Jacareí, Sim. em lockdown, ficar lá até a noite, porque a van voltaria Sim. de Taubaté para pegar todo mundo e chegar às 9 da noite, sempre que eu saí de madrugada de casa. Loucura. Isso eu nova, eu via senhoras nessa situação. E a casa de apoio de São José fechada. Aonde que você espera o dia todo? Na porta do pronto-socorro, com a imunidade onde? No pé. Loucura, né? Eu olhei e falei, bom, isso aqui... Vou de arrasto. É engraçado, né? Se for pra morrer, vou morrer deitada no quentinho, não aqui, né? Perfeito, é. E aí eu abandonei não o meu tratamento, Morrer mas a situação, dignamente, né? né? Então eu falei, não, isso aqui não dá. E aí eu abandonei o tratamento. Isso foi... Eu descobri o caroço tocando em março. Em maio eu tive a biópsia, que Sim. foi o diagnóstico.
E dali pra frente eu disse que eu até cheguei a fazer 2 sessões, mas eu larguei e falei, não, eu não vou fazer esse tratamento porque eu tô vendo que não vai funcionar pra mim. E aí todo mundo ficou muito preocupado, as pessoas, como meu nome é muito diferente, aonde eu passei aqui na saúde, todo mundo sabia que era eu, as pessoas sabiam que eu não ia levar pra frente aqui o tratamento, que eu ia morrer. Pelo teu nome não tem como confundir você, cara. Quando foi no finalzinho de agosto para setembro, eu já estava no envolvimento, né? Eu tinha um relacionamento à distância e aí eu conheci um rapaz que seria o pai da minha filha. Mas eu não tinha programado essa gestação, não poderia engravidar no meu caso. Entendi. O câncer tinha alta expressão hormonal, ele se alimentava dos hormônios femininos. E na gravidez você tem uma enxurrada de hormônios, não combina, né? Sim. E eu também não tinha a mínima intenção de engravidar. Perfeito. Só que aconteceu. E como nesse momento eu tinha uma rotina de exames muito intensa, assim que deu 1 mês de gravidez eu já sabia que eu estava grávida. E aí o médico falou, bom, não podia engravidar, né? Você sabe, é muito perigoso, não... A estatística diz que você não vai você provavelmente não vai chegar a esse fim, né, da gravidez. Entendi. Com vida. E no seu caso... Tá, o risco era para tua vida ou para a vida da Ambas. criança? Ambas. E você, na realidade... E aí ele falou, pegou nesse essa caso a lei permite que você faça o aborto e você deveria. Tá. Ele recomendou que você abortasse. Sim, totalmente. Todos os médicos concordaram com isso. E aí eu falei, tá, eu também não planejei não essa gravidez, mas agora eu já tô grávida. Parece que eu já era mãe, eu já me sentia mãe, sabe? Eu sempre evitei filhos, mas o aborto era uma situação diferente. Embora eu não seja contra, no meu caso, a minha escolha foi seguir com a gestação. Porque eu falei assim pro médico, tá bom, eu vou abortar, vou fazer o tratamento proposto, eu vou ficar curada? Vou entrar em remissão? E ele disse assim, bom, a ciência não é a medicina não é uma ciência exata. Perfeito. Aí eu falei, mas eu não quero abortar, eu vou fazer algo que eu não quero por algo incerto. Né? Eu não vou ter uma resposta do futuro. E aí eu segui... já pelo convênio, numa situação de tratamento muito melhor, né? Não tinha que ir para cidades distantes e voltar, não era mais essa rotina. Fiz em Caraguá, cirurgias eu fazia em São José. E descobri com 1 mês, no 2º mês de gravidez, em outubro, eu já tinha um câncer de 2 centímetros na axila, que era metástase da mama. E aí os médicos falaram, tá vendo? Aí eu falei, tá, mas eu tô em paz com a minha decisão. Porque a evolução do câncer ela é muito rápida, né? Você não poderia meio que parar durante a gravidez o tratamento. Não era recomendado, aí perfeito. Aí a tua vida e a da criança estariam em risco, né? Naquele momento era uma opção sua de abortar ou não abortar, né? Você estava no início, né? Você teve a escolha, né? Não, perfeito, mas é uma decisão, né? Minha audiência vai saber disso, é uma decisão das mais cruéis, das mais, né? E a vida é incerta, né? Sim. Então você imagina como eu me sentiria se eu tivesse feito um aborto que eu não queria e falecesse de câncer do mesmo jeito, ou pelas complicações de um tratamento mais intenso. Sim. Então eu falei, bom, vou seguir, esse é o meu caso. E aí ele falou assim, então você já saiba que você vai ter uma outra cirurgia, vai implantar o catéter, porque as minhas veias não suportaram a medicação, eu tive que fazer cirurgia daqui e de remoção, grávida. Esse era sempre um momento de muito estresse, voltar da gestação e ver se ela sobreviveu, voltar da sedação e ver se ela sobreviveu àquilo. E ela estava sempre bem. Então isso foi me dando força, então no momento a gravidez agravava meu estado de saúde, sim, mas a minha saúde mental, ela foi
assim, sanada por esse momento de gestação, de ver que a minha filha, apesar de todas as situações, ela progredia de uma forma saudável, sem complicação nenhuma durante a gestação. Sim. E aí eu segui muito à risca todos os meus exames, comecei a quimioterapia aos 3 meses de gestação. Uma quimioterapia adaptada à minha situação de gestação, que é diferente da Perfeito. mulher que não tem, né? Tá. Ela é meio que personalizada, a quimioterapia. E aí te fala o ciclo da quimioterapia branca, da vermelha, passei por todos, interrompi, fiz o parto, né? Passei pelo parto de cesárea. E depois eu voltei às quimioterapias. E foi no tempo normal, de 9 meses, que você fez a cesárea? 37, 38 semanas. Perfeito, tempo normal, Tempo né? normalzinho, tudo dentro do esperado. Mas os médicos chegaram a avaliar até que ponto a quimioterapia, o tratamento do câncer, ele interferiu assim no feto, no teu filho? Não é sabido. Não é sabido, tá. O obstetra, eles tinham muito contato, o meu oncologista com o obstetra, né? Eles passavam assim a discutir o meu caso com muita frequência e tudo seguiu assim com muito receio, com muita apreensão. Eu não tive chá de bebê, eu não tive nada, eu vivi em isolamento por a situação do Covid, mesmo assim eu tive Perfeito. Covid. Então, foi uma época que eu estava Meu lidando Deus. com a possibilidade de perder, mas não perdi, deu tudo certo. E ela, dentro dos exames normais, a quimioterapia parece não ter afetado em nada. Não, perfeito. E você tomou uma decisão pela vida, né? É uma decisão linda essa, né? Uma decisão quase que salomônica, né? Porque estava entre a tua vida e a vida do teu filho. Quem que você quer salvar, né? Salva os dois, então você optou pela vida, porque era um ser que estava, né? Sim. Você estava gerando um ser. Então, se por um lado a gravidez pode ter agravado o meu estado de saúde, mas no geral, na minha vida, hoje a minha filha faz muita diferença. Faz muita diferença, isso. Ela transformou a tua vida, né? E a gente precisa estar bem para cuidar. Então, desde eu tomar a decisão de que eu ia seguir com a gestação, eu tomei a decisão de levar a sério a minha rotina de tratamento, exames e cirurgias, né? Então, até hoje eu estou em tratamento ativo. Tenho a rotina dela de terapias multidisciplinares e a gente vai seguindo dessa forma. Sim. O câncer, ele é sempre muito agressivo, né? Ele é uma transformação celular ali. Ele começa e ele é uma velocidade muito grande. Rápida. É muito rápida demais, né? Então, é claro que é importante, né? A gente falou aqui dos exames, né? Dos preventivos, né? As mulheres têm o Papa Nicolau, tem o toque, né? O exame, né? Da mama, a gente está no outubro rosa. Por isso que eu estou te trazendo aqui, né? E para você falar dessa experiência. Eu já tinha te trazido aqui a uns programas, né, anteriores para a gente falar do autismo, visto que você é mãe de um autista, né? Seu filho tem 3 anos, né? Por isso que eu te perguntei até que ponto o tratamento oncológico ele agravou a situação ou levou teu filho a desenvolver autismo, por exemplo, né? Sim. E eu não sei se a gente até estava conversando um pouco antes aqui, né, a Lou descobriu o câncer, né, poucos meses antes da gravidez, né? Então, e foi na época da pandemia, inclusive, né? E me despertou uma coisa interessante, né? O quanto que nós ficamos desamparados. A pandemia, para as pessoas que... É muito recente, né? Nós começamos... E foi no auge da pandemia, no né? auge. Foi 2021. dia 20... Não, a pandemia foi decretada, a gente parou tudo no dia 20 de março de 2020. Foi 2020, né? Então, ela transformou a vida de todas as pessoas, né? E, particularmente, no desamparo das pessoas que eu não tinha noção disso, cara. Foi um momento porque, assustador. Na realidade, eu fiquei parado uma semana. Eu sou de obra, né? Eu estava na rua, então estava tranquilo de trabalhar, porque não tinha ninguém. Eu só estava com o meu grupo mesmo ali. Não tinha, né, assim, contato com pessoas, estava no ar livre. Então eu acabei não parando. A minha experiência foi um pouco diferente, embora o mundo inteiro estava parado, né? A gente tem um paradoxo muito grande nesse momento, porque veja,
Eu tinha contato, então, quase que diário com as enfermeiras, né? E uma delas me falaram, eu vim para o setor de oncologia, porque eu estava no setor de pessoas com Covid e num dia eu conversava com elas, elas estavam alegres, fazendo planos, super felizes, e no dia seguinte eu chegava e elas já não estavam mais lá, o leito estava ocupado. Sim. Então, olha que paradoxo interessante. Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, parece que o mundo acabou. Isso. Agora eu vou deitar aqui e morrer. Eu não vou passar por quimioterapia e ficar careca. Imagina que eu fiquei grávida e careca. Né? Eu tenho fotinhos desse momento. Que coisa, né? Que loucura, então, assim, para a mulher existe muitas mais questões aí, né? Sim, de aparência. De aparência, a questão da beleza, então, da vaidade, da né? Vaidade, dos olhares, né? Sim. Quem que vai deixar uma grávida careca em paz na rua? Elas vão perguntar, vão querer saber, vão olhar, né? E você está extremamente fragilizado por causa dos hormônios, por causa da gestação, por causa do câncer. As pessoas vão fazer perguntas que você não tem preparo emocional para responder, para lidar, porque aquilo vai te atravessar nos seus medos diretamente. Sim. É um momento de muita fragilidade. Só que veja, eu sobrevivi ao câncer enquanto também tive Covid, mas para mim, no meu caso, os sintomas foram gripais só. Sim. Mas você foi assintomática, né? O Tranquilo. Covid, ele teve um momento de destruição de pessoas em massa, coisa que o câncer não faz. Então, veja, né? A gente tem essa carga emocional em torno de uma doença que, se descoberta rápido, você tem toda a chance de tratar e de cura, de remissão mesmo, né? E às vezes a pessoa fica com todo esse medo em torno do câncer, de descobrir, de tratar, de ir para frente, enquanto que uma doença que foi viral, né, Covid, ele não deu a chance das pessoas se despedirem. Não deu. As pessoas, né, foram para o hospital, a partir do momento que eram entubadas, a probabilidade de voltar era muito. Então, a cada 10 pessoas só voltavam 2, né? Então, 8 entubadas morriam. Então, é interessante a gente saber que o câncer não é uma sentença de morte nesse sentido, Sim, né? perfeito. Porque você vê, até durante uma gestação, eu consegui passar por isso com uma certa tranquilidade. Isso, não é bem a palavra, mas por falta de uma melhor. Uma mais adequada, né? E eu tenho alguns amigos que estão passando por esse tratamento, né? Eu até dou um abraço a eles, né? Particularmente a Mirna, né, que é uma pessoa muito forte, e tá tentando, né, manter aí a postura, né? Realmente é difícil, né? A partir do momento que você falou, o diagnóstico do câncer parece que é o fim, né? Mas não necessariamente, né? É o fim, parece que é o fim porque o câncer não vem sozinho, né? Sim. Ele vai interromper a sua carreira, ele vai te trazer problemas financeiros, psicológicos, porque você vai começar a lidar com questões de finitude que até então não te atravessavam. Perfeito. Né? Então, parece que é o fim, mas não é. E câncer, é legal a gente sempre dizer que câncer é nome para centenas de doenças. Sim. Então, tem aquela coisa, né? Você teve câncer? Tive. É assim, ó, vou te contar. Não, a minha experiência é a minha. Ah, mas também foi de mama. Não tem importância. Mas na mesma, também fiz químio ou não fiz. Não importa, cada organismo é um organismo. Perfeito. Não existe uma fórmula que funcione para todos do mesmo jeito. Perfeito. Né? Cada caso é um caso. A rede de apoios também conta muito, cara. Apoio psicológico, amparo. Isso, geral. Né? Família, amigos, profissionais, colegas de trabalho e até os profissionais mesmo envolvidos no teu tratamento. E aí o único consenso que todo mundo diz a mesma coisa, e aí serve para todo mundo. Quanto antes você souber, melhor. Melhor, claro. Né? Quanto o menor diagnóstico precoce, perfeito. Muito melhor. Você retira ali o tumor, vê se vai fazer tratamento ou não é todos os casos, né? Isso. E a vida tá aí seguindo, né? A gente passa por uma fase muito árdua, muito difícil, mas passa. Passa, claro. Você falou de uma palavra que é recorrente, eu tenho falado diversas vezes, é sobre finitude. E depois se colocar no lugar, empatia, se colocar no lugar da pessoa. Você acabou de falar.
Pode ser o mesmo câncer, na mesma mama, mesma idade, mesmo tudo, mas eu jamais uma mulher pode se colocar no lugar da outra. Então, são realidades diferentes, são Isso é muito importante. momentos. Isso, perfeito. Veja só, a maior preocupação do meu oncologista, ele falou assim para mim: Lô, você está grávida. Se você for tomar algum chá que mata o câncer, algum tratamento Sim. natural, saiba que não é porque é mato, é grama que não tem veneno. Sim. Então, assim, não vou te proibir porque você vai fazer escondido. Então, fala pra mim, pelo amor de Deus, Perfeito. porque se você se intoxicar, a gente vai ter que agir rápido. Perfeitamente. Então, Tem que veja, saber o motivo da tua a intoxicação. responsabilidade que a sociedade tem que ter de não ficar intervindo no tratamento das pessoas Perfeito. baseados em crendices. Isso, crendices populares, né? Esse chazinho é bom, isso aqui e tal. E O chá estava mata também, dá um grávida, colapso então, no veja, rim, né? pode matar a pessoa. Pode. Então, é muito, muito interessante que você tenha um oncologista que você confia, que te ouça, né? Sim. Que te atenda, então, para que você não precise fazer nada sem supervisão nesse momento. Perfeito. E foi esse cuidado que eu tomei, coisa que eu sempre gosto de avisar sempre. Eu não gosto de receitar nada, nenhum medicamento, e eu também não gosto Perfeito, que as perfeito. pessoas... tome isso Faça aqui. isso, Faça isso. Sim. Né? Isso só a mãe pode fazer, mas mesmo assim a gente não faz porque a gente Ainda é assim desobediente. com as ressalvas, né? Então, e outra coisa que a gente falou do tratamento, né? Dos exames preventivos, cara. Então, Papa Nicolau para as mulheres, Mamografia. mamografia. E se tocar também, de repente aparece O ali autoexame. É muito importante conhecer o próprio corpo. Por quê? Porque se tiver uma alteração, você vai descobrir rápido. Vai descobrir rápido, aí né? você tem a chance de a cura ali. A gente precisa estar em atenção, né, nas nossas mudanças diárias. Isso, perfeito, né? E é interessante realmente que a gente difunda isso, que fale, as mulheres se conversem sobre isso daí, né? Porque tudo é nível de conhecimento, nível de procura. De repente a pessoa está lá, né, fragilizada, não está nem aí, está trabalhando, né, está sendo esposa, jornada dupla, tripla, né? Me chamou muita atenção, né? Recente a morte da Preta Gil. Por quê? Por falta de um exame preventivo, né? Um simples colonoscopia, se ela tivesse feito, né? Parece que ela ficou constipada aí chegou a ficar 10 dias, isso é um absurdo, e não procurar um médico, por exemplo, né? Então, era totalmente tratável, né? O colo retal, que esse tipo de câncer ele é muito comum. Comum demais, cara. Então, a prevenção é tudo. Então, os exames preventivos eu conclamo os meus amigos tal, a fazerem. Eu fiz já com uma certa idade essa colonoscopia e deu tudo certo. No primeiro momento a gente fica meio assim, né? Porque deu o exame, fica apreensivo, porque tinha dado biópsia. Eu falei, puxa vida, não sabia. Aí conversei com um amigo que já faz todo. Não, mas é comum, tem um pólipozinho lá, eles tiram e é claro, vai ter que mandar para biópsia mesmo. Aí demora mais. Naquele período de até chegar ao resultado, é uma apreensão, cara, negócio louco pra caramba. Mas que a gente passe por esse perrengue, mas que tenha a possibilidade de tratamento, de cura. No meu caso, está tudo certo, cara. Fui um médico de novo esse mês passado, ele falou, não, você está liberado, daqui uns 3 anos a gente faz de novo e tal. E é isso, é tão simples, né? Aquele de cima aqui, como é que chama? A endoscopia também é interessante fazer, né? O abdômen total, porque aí você fecha todas as possibilidades, né? Juntamente, né, com os exames de sangue, ali você tem todos os parâmetros para você se tratar e para você ter uma qualidade de vida. Aí você sabe, o seu colesterol está alterado, tua diabetes, seu triglicérides. Se você só continua com aquela rotina de vida, se você quiser. Porque morrermos, todos iremos. Você falou de finitude. Eu queria que você falasse um pouco também de finitude. O que você acha da finitude? Como é que você leva a tua vida sabendo que vai acabar mesmo, né? Um dia. No auge da pandemia, a gente estava muito trancado dentro de casa, de uma forma geral, consumindo muita coisa de internet, vídeos de 30 segundos que falam de questões complexas, né? Em 30 segundos. Né? Aquelas coisas sensacionalistas e apelativas. Sim. Então, perfeito. Assim, a gente tinha esse comportamento, a gente tinha a nossa rotina, as nossas aflições.
E de repente, sem perceber, as pessoas de baixa renda, né, elas têm uma condição de sobrevivência e não de vida. Sim, sobrevivência. Que é automático. Perfeito. Opa, não consigo mais dormir porque estou acelerado, porque a minha mente não para as contas, perdi meu emprego na pandemia e tudo. Então, aí você vai lá, toma um remedinho para dormir e tá tudo certo. Sim. Se funciona para você, ótimo. Aí você vai acordar, você precisa de um para te dar ânimo, porque você tá com sintomas depressivos. Você toma um para acordar. E, de repente, em alguns casos, você está fazendo a medicalização do sofrimento. Do sofrimento de uma sobrevivência, não de uma vida. Você está no modo sobrevivência. O que acontece? A sua mente adoece e o corpo também. Nesses momentos, já existem muitos estudos dizendo que o câncer ele também tem alto fator de estresse e de emocional, Perfeito. certo? Então, do meu ponto de vista, eu tinha todas essas questões e de repente chegou um câncer que parecia o fim. Falou assim, bom, então de tudo que eu trabalhei, estudei, conquistei e lutei, eu ganhei um câncer. E eu me deparei, e sabe quando você freia assim na vida e você fala, peraí, não era isso que eu queria, que eu estava lutando, eu estava tentando construir, eu tenho 35 anos, como que eu tenho câncer? Como assim? Porque eu... E aí você vai vendo, né, como que era a sua sobrevivência. Então, no primeiro momento eu não tive reação, eu tive que lidar com esse luto. Eu tive amparo, que foi o que me manteve viva, de amigos, familiares, né? E eles foram me levando por um tempo, porque eu não reagia, até que eu comecei a vislumbrar que cada exame que eu fazia me dava uma nova informação, uma nova saída, um caminho. Sim, perfeito. Né? Então, tudo de uma certa forma te tranquilizava, né? Falando, esse caminho é legal. Eu tive atendimento psicológico. E aí eu fui lidando com as minhas questões de finitude de uma forma muito positiva, porque eu saí do fundo do poço e eu fui vislumbrando que a vida ainda não tinha acabado e que, para além disso, não satisfeita, ainda estava gerando uma segunda vida. Perfeitamente. Porque, né? Você tinha uma responsabilidade muito maior do que... vida em dobro. Vida em dobro. Uma responsabilidade além da tua vida. Fui muito responsável, tive o meu momento de isolamento social por conta do Covid, né? Por conta da minha quimioterapia. E eu comecei a cuidar também do cenário. Então eu não aparecia careca, eu usava minha peruquinha grande, que eu usava, maquiada, sempre bem vestidinha. Sim. Bem assim, para que eu também me olhasse no espelho e visse que, não, eu vou continuar seguindo, né? Sim. Porque até a nossa aparência, ela comunica algo. Comunica algo, Porque você podia vender aquela imagem de sofrimento. Sofrimento, das de pessoas dor, olharem para você como olha para o moribundo, fala assim, perfeito, meu Deus, aí começa a chorar na sua frente. Eu passei por várias situações. Tudo errado, né? Então eu vivia sempre bem, pelo menos por fora. E aí você vai descobrindo que o câncer ele também veio avisar que o seu modo de vida, a sobrecarga, a sobrevivência, ela precisava de mudança. Sim, você precisava pisar no freio. Então hoje eu penso muito assim, hoje eu procuro viver, hoje eu procuro pensar o que vale o meu tempo, o estresse desnecessário, a correria, será que realmente eu preciso estar correndo o tempo todo, né? Para que eu chegue no fim da vida. Perfeitamente. Precisamos correr, mas a que velocidade, né? E por quê? Por qual motivo? Por qual motivo, né? Perfeito. Então, eu quero continuar vivendo de forma que no fim dessa vida eu olhe para trás e fale... Valeu a pena. Valeu a pena. Que maravilha, cara. Obrigado mesmo, cara. É fantástico ver você, né? Essa tua paz, essa tua serenidade e esse teu repensar mesmo da existência, né? Porque é isso. Infelizmente, a gente às vezes espera um diagnóstico para repensar a existência. Mas que bom que eu repensei, mas eu sempre gosto de trazer isso para as pessoas, essa reflexão,
que você não precisa chegar a um burnout, a um Isso. diagnóstico para você repensar, né, a sua vida, porque a gente demoniza muito os sentimentos. Ai, tô estressado, vou me medicar, vou tomar Sim. uma cervejinha. Tô angustiada, vou ver um meme na internet. Eu Sim. tô triste, eu vou conversar com... A gente foge. São fugas, né? O vício é uma fuga, né? O vício é uma fuga. Só que acontece que esses sentimentos, eles estão como uma sirene. Eles estão ali. Perfeito, Tem algo perfeito. muito importante que você tem ignorado. E Eles eles estão têm que ser aqui, ouvidos ó, como sirene, né? como sirene. E não como algo que você Isso. vai abafar de primeira, né? Perfeito, claro. Então a gente tem essa ajuda do estresse, da angústia, da tristeza, para que a gente pare e olhe para si mesmo, que esse seja um momento de reflexão. Por que eu estou sentindo isso? Né? Às vezes a resposta não vem automática, mas só o fato de você parar e se ouvir já faz diferença, né? Então, fica o convite para essa autorreflexão, né, da vida que a gente tem levado. Perfeitamente. Eu quero recebê-la aqui para a gente falar de Psicanálise. psicanálise, cara. Tem psicoterapia, tem terapia, Muita coisa. tem muita coisa, né? Saúde mental, que é interessantíssimo para os A tempos. psicanálise te ajudou, assim, você fez psicanálise depois ou antes do Eu câncer? acabei de me formar, Ah, assim, sim, tá é fresquinho o meu diploma. Tá. Mas eu sempre estudei informalmente a psicanálise, a filosofia do budismo tibetano, a filosofia, um pouco de psicologia, tudo assim, né? Aquele estudo de YouTube que a gente faz. Sim. E de mentorias. Mas me serviu muito você ter uma outra perspectiva da vida, né? Você analisar a sua situação de um ponto mais analítico. Sim. Faz muita diferença. Perfeitamente. Muita, porque se você deixar só os seus sentimentos bagunçados, você não vai ter uma boa perspectiva do futuro. Tá. E esses estudos, mesmo que informal, eles te ajudam a organizar os seus sentimentos e saber que cada sentimento é legítimo e ele tem o seu momento, Perfeito. né? Então Tá. não é porque o estresse é bom que eu vou deixar o estresse tomar conta. Perfeito, também não. perfeito. E a gente vai voltar a falar desse assunto. É muito abrangente. Então eu É quero explorar são muito, muitas eu quero camadas. explorar bastante nesse sentido. O que você teria a dizer pro paciente, para a pessoa que descobriu um câncer e para a rede de apoio, para os amigos, para os familiares? Porque, passando, deu para a gente perceber, né? Porque a gente acaba sendo muito inadequado, né? É tipo você vai ajudar um cego a atravessar a rua, aí você gruda o cego e tal, e o ceguinho pega de qualquer jeito. O cego só precisa do teu braço ali, é só isso. Eu levo isso com muita tranquilidade. Até tinha um personagem aí da televisão que ele falava isso. Quer ajuda aí, abraçava, pegava, colocava nas costas. O cara não quer isso, você entendeu? Então, o cidadão que descobriu um câncer, a mulher ou o homem, e a rede de apoio, familiares, amigos, colegas de trabalho. Como nós sabemos, e até a indústria aí da cinematográfica, né? Ela põe uma carga muito emocional na situação do câncer, então a gente sente o câncer de uma forma diferente de outras doenças que são mortais também, talvez, Até até mais pior, mortais, como né? a gente disse. Isso. Então, e os acidentes também, que a gente deve, né, colocar o holofote nisso. Primeira coisa, saber Gente, que o que passa no filme sobre o câncer não é o que vai acontecer com você, Sim, né? sim, Você vai ter a sua perfeitamente. experiência. Você vai se sentir triste, angustiado? Vai. Só que esse é um momento, então, um primeiro momento de se fortalecer emocionalmente, psicologicamente. E é tão simples, né? A gente tem, eu acredito, e muitos profissionais da saúde acreditam nas práticas de mindfulness. São coisas muito simples, contato com a natureza, atenção plena no que você está fazendo, uma coisa de cada vez, né? Desacelerar um pouco e se fortalecer com coisas positivas para que você passe por essa fase tão difícil da melhor forma possível. Então, tem um docinho de infância que eu gostava tanto, isso tem um valor sentimental tão grande, então Sim. vai lá, busca aquilo que você gosta. Isso. Eu voltei a tocar violão, fazer barulho com o meu violão, eu gosto de cantar, eu voltei a fazer crochê,
Isso tudo tem, para mim, funciona como um momento quase que terapêutico, assim, sabe? Parar, observar minha filha. Então, assim, Maravilha. quando você está fortalecido emocionalmente, psicologicamente, você tem mais condições de enfrentar o que vier pela frente. Esse é o primeiro passo. Perfeito. Primeiro passo. E Aceitação e um enfrentamento e O amparo. enxergar caminhos, né? E o amparo psicológico da família, da rede de apoio, Sim. é tão importante quanto a do paciente, porque a família ela tem dificuldade em entender as decisões de um paciente, Sim. né? Então eu te disse no primeiro momento como foi difícil o primeiro tratamento proposto. Eu não tinha condição de fazer naquela situação, né? Um tratamento naquele momento, daquele jeito. Então a gente precisa buscar juntos o que vai se fazer, como vai fazer, e não dizer ao paciente o que ele deve, porque a família fica, a gente entende, a família ela quer ajudar, né? Sim, claro. Ela fala, não, você não está vendo direito, deixa eu te trazer. E às vezes essa uma interação de ajudar, né? afasta, Isso, às eu vezes entendo. afasta. Então é muito interessante da parte da rede de apoio de sempre perguntar. Isso. Né? Qual que é o desejo do paciente, da pessoa, né? Porque a superproteção muitas vezes E às desprotege. vezes do paciente você tem o silêncio, mesmo que você pergunte. Perfeito. Mas você só respeita aquele momento da pessoa, saber que não é pessoal, né? É muito ruim a enxurrada de informações que a gente recebe. Ai, fulano tá com câncer. Aí eu abria meu WhatsApp, era não sei o que do câncer. Todo mundo virou especialista da internet. Aí eu o YouTube, fechava. agora da IA, né? Ai, Lô, você tá bem? Tô bem. Você fez quimioterapia hoje? Fiz. E tá bem? Tô bem. Tem certeza? Sim. Ah, mas ó, a minha irmã fazia também. Daqui 36 horas você vai... Meu Deus. Então, assim... Entendi. Perfeito. É isso aí, é respeitar. É difícil, ouvir o mas paciente. a gente com boa vontade, a gente consegue, né? Ser uma boa rede de apoio. Perfeitamente. Obrigado, cara. Obrigado. Nós estamos aí no Outubro Rosa, né, um mês de conscientização do câncer de uma maneira geral, né? Sim. E eu te agradeço, então, e eu quero que você volte para a gente falar de psicanálise. Que beleza. Obrigado. Mais alguma coisa? Não, era só isso. Beleza. Só isso, muito disso, cara. Obrigado. É muito isso, cara. Obrigado. Perfeitamente.